crenças populares ou crendices, lendas evangélicas. Você já ouviu falar? Com certeza. Nós vivemos já há muito tempo pessoas que vão reproduzindo crendices, principalmente aqueles mais idosos, e os mais novos também, muitas vezes, acabam se apegando a esse tipo de coisa. Por exemplo, olha, sonhar com dente significa isso. Olha, sonhar com criança pequena significa que vai acontecer algo na sua família. Parece uma coisa meio cartomante, um negócio meio esquisito. E nós, como servos de Deus, evangélicos, cristãos, devemos reproduzir, e toda a nossa crença tem que estar embasado aqui, na palavra de Deus. E ler o texto, ler a palavra de Deus, ter a interpretação correta e apartar de nós todo tipo de crendice, de lendas urbanas evangélicas, que elas mais destroem do que de fato edifica a casa de Deus, o povo de Deus. E esses tipos de crendices, elas existem há muito tempo, mas elas foram mais fortes ainda nos dias de Jesus. E nós temos aqui um exemplo em João capítulo de número 9, onde você tem ali o registro de um cego de nascença. E a Bíblia diz que os discípulos também se apegados nessas crenças urbanas, uma crença absurda, acreditava-se que naquele tempo, se uma pessoa nascesse com algum tipo de deficiência, era porque ou o pai ou a mãe, e pasme você, acreditava que havia a possibilidade da criança pecar no ventre da mãe, e Deus, que não deixa nada passar batido, fazia com que aquela criança nascesse ou manca, cega, algum tipo de deficiência. Olha, nós sabemos que toda pessoa que tem algum tipo de deficiência física, a própria deficiência a limita muitas coisas. Ela não consegue ter uma agilidade, um convívio social igual a todo mundo, porque ela tem uma deficiência. Em muitos casos, a pessoa às vezes precisa passar até por um acompanhamento psicológico, a fim de que ela possa encarar essa situação com mais leveza, com mais tranquilidade. Lógico que não vai amenizar por completo, vai apenas amenizar a situação, mas não vai resolver de fato, mas ajuda. Imagine nos dias de Jesus que não havia tratamento psicológico para quem nascesse com algum tipo de deficiência. Muito pelo contrário, ele era utilizado como um instrumento de comparação, era utilizado como algo mórbido e traiçoeiro. Olha, ali está alguém que cometeu algum tipo de erro. Ali está alguém que Deus quis punir porque pecou. E nos dias de hoje, isso também acontece. Quando você passa por algum tipo de situação, de luta, dificuldade, aflição, amargura ou até mesmo depressão, não vai faltar crentes com crendices para dizer: cometeu algum tipo de coisa. Pecou porque fez isso. Deve ter cometido certas coisas, porque ninguém sofre tanto tempo assim. Eu quero dizer que isso é um completo absurdo. Eu ia falar algo, mas absurdo. Isso destrói a pessoa. Já não basta a situação em si, ela ainda ouvir certos tipos de comentário e aconselhamentos que muitas vezes é mais para destruir do que para edificar. Esse cego sofria esse estigma com a deficiência e também com essa tradição do tipo: esse homem pecou, ou seus pais. E os discípulos perguntam e Jesus diz: não, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Será que Deus fez este homem nascer com essa deficiência para vir com o seu cartão de Deus? De forma alguma. Deus, ele permite que as coisas sigam a sua naturalidade. Muitas pessoas naqueles dias nasceu deficiente e lamentavelmente morreu com elas. Mas este homem aqui, Deus permitiu que assim acontecesse para que as obras de Deus nele fossem manifesto.
Nós nunca iremos ter resposta para tudo, porque se nós tivéssemos, nós não seríamos seres humanos, mas sim Deus. Tudo está sob o controle e a vontade e o querer de Deus. E há aqueles que queiram relutar contra a vontade de Deus. Lamento, você só vai perder o seu tempo e se coloca num papel de inimigo de Deus. Deus permitiu, como Deus permite certas circunstâncias na nossa vida, mas no momento certo, na hora certa, ele se manifesta, trazendo a solução, trazendo o conforto, trazendo-nos a vitória que nós necessitamos e precisamos. As obras de Deus aqui neste homem é o favor de Deus na vida dele, mas também a salvação da parte de Deus. O maior interesse de Deus na vida do homem não é curá-lo, não é abrir uma porta de emprego, não é abençoá-lo. Lógico, Deus quer abençoar sim, como ele de fato abençoa. Mas o propósito maior de Deus na vida do homem, além das bênçãos, o maior propósito é a salvação. Porque muitas pessoas que foram curadas por Deus, elas não vão ser salvas, sabe por quê? Porque elas não tiveram um espírito de gratidão com aquele que lhe trouxe a cura do corpo e da alma. Mas o maior interesse de Deus é a salvação. A primeira obra aqui é a manifestação de Deus na vida deste homem, mas a obra de Deus é também, primordialmente, a salvação da parte de Deus. Este homem teve o privilégio de ser tocado pelo Filho, o Verbo, o Filho de Deus, curando daquela cegueira. Eu finalizo dizendo: não seja levado pelas crendices, mas seja levado pelo que a Bíblia diz. Não seja conduzido pelas opiniões e pelas crendices evangélicas populares que, como já dissemos, mais destrói do que de fato edifica. Nem em tudo nós teremos a resposta, mas de uma coisa eu sei. Muitas pessoas nos olham e muitas vezes os olhares das pessoas é com um olhar de dúvida, desprezo, de dúvida ou de piedade. Mas a Bíblia diz no versículo 1, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. O olhar de Jesus para com a gente é diferente do olhar das outras pessoas. Se apegue a isso. Deus te vê, Deus te observa e Ele vê não só a sua deficiência física, mas a sua deficiência na alma. Se você acreditar nele, se você o buscar, se você não conhece a Jesus, o recebe como seu único e suficiente Salvador, porque além do livramento, da porta aberta, a obra principal de Deus é salvar todo aquele que se encontra perdido. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique com esta palavra. As pessoas me vê, elas te vê, mas o mais importante não é o olhar das pessoas, é o olhar de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe.